Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Eliana Lopes. Estamos estudando em um grupo sobre como prosperar através dos ensinos sábios, né? Os sábios ensinos de Salomão. Como viver bem aqui na Terra. E também algumas partes de Bert Hellinger, né, da constelação familiar, e outras coisas que vamos falando ao longo do nosso estudo, né, sobre Jung. Também a gente vai trazer alguma coisa da psicanálise. Tudo isso a gente está estudando como prosperar através de colocar a nossa vida na ordem que ela tem que ficar. O reino é organizado e possui uma hierarquia. A importância de honrar a nossa raiz, pai e mãe. Imagine uma árvore. Se ela tiver com a raiz para cima e os galhos para baixo, como que essa árvore seria? Tudo tem uma lógica e tudo tem um lugar no universo. Quando a gente inverte isso, a, a vida tende a não fluir. A hierarquia familiar é, sem dúvida, a mais importante das nossas vidas. Tanto a Bíblia como a Torá, as constelações e outras tradições ensinam: honre seu pai e sua mãe. Muitas pessoas que não se relacionam bem com seus pais vivem uma vida nada boa. São infelizes no que fazem, não são boas em se relacionar com os outros e não conseguem viver com prosperidade. A constelação de Bert Hellinger, familiar, diz que o dinheiro e o reconhecimento e a projeção social só nos vêm quando estamos reconciliados com nosso Pai. Imagine uma porta que de um lado está escrito puxe e do outro lado está escrito empurre. A energia do empurre, do yang, da projeção, daquilo que nos projeta para a vida, é a energia masculina que vem do nosso pai. A energia do push, do acolhimento, daquilo que traz o aconchego, aquilo que agrega, é a nossa mãe, a energia magnética, a energia feminina. E quem tem reservas em relação à mãe, que fora a sua primeira e mais importante vivência de nutrição e acolhimento oferecido pela vida, também terá limitações em relação à realização de sucesso e felicidade. O sucesso nos negócios vem com a bênção da mãe. Quem rejeita a mãe, mesmo que inconscientemente, tá? Às vezes você pode achar assim: não, mas a minha relação com a minha mãe é maravilhosa. Mas você não sabe se no seu inconsciente você traz alguma mágoa de infância, de quando você estava no berço e você não entendia as atitudes da sua mãe. Quem rejeita a mãe, mesmo inconscientemente, permanece pobre, pois a abundância e a prosperidade chegam quando honramos a nossa mãe, como mestra, e damos a ela a posição que lhe cabe, sem questionar. Conforme ensina a constelação familiar e a visão sistêmica. Pesquisem aí por vocês mesmos, tá bom? Bert Hellinger. O que podemos fazer para honrar os nossos pais e nos tornar prósperos? Primeiro, número 1, cuidar do nosso corpo, nos alimentar bem, fazer exercícios, não se colocar em perigo. Fazendo isso, a gente vai honrar a quem construiu e nos entregou esse corpo, que foi nosso pai e nossa mãe. Segundo, receber e aceitar os nossos pais como são, e não como nós gostaríamos que fossem, pois eles têm defeitos e qualidades. Não devemos criar expectativas. Pais erram muito e acertam muito também. Número 3. Mesmo que não concordemos com eles, não devemos tentar impor a nossa razão. Devemos lembrar que pai e mãe, são mestres. Às vezes eles são mestres do que devemos fazer e às vezes eles são mestres do que não devemos fazer. O que fazer então, quando não concordamos com eles? Apenas ouvir, refletir, para depois a gente decidir o que fazer com aquilo que eles falaram.
sem discutir. Número 4. Nunca tratar o pai ou a mãe como crianças, mesmo que já estejam dementes. Isto fere a hierarquia e não te coloca no lugar certo. Tratar os pais no diminutivo não é tratá-los com honra. Ah, meu bebezinho, ah, meu amorzinho, isso não é honra, não te coloca no lugar certo da hierarquia. Número 5. Mesmo que tiver que cuidar de pais idosos, cuide e sirva como os monges tibetanos fazem com seus mestres. Servir como um mestre e não servir como uma pessoa dependente. Número 6. Valorizar as tradições e os limites que os seus pais lhes transmitiram. Quem falou isso foi Salomão. Ele falou assim: não removas os limites antigos que lhe deram seus pais. Está lá no livro de Provérbios. Não devemos. A gente tem que valorizar as tradições e os limites que nos colocaram nossos pais. Sabe aquele algo que, se você não fosse filho daquele pai ou daquela mãe, você nunca teria aprendido? Ah, eu sou assim porque eu sou filho de fulano. Isso é uma tradição, é um legado que seu pai e sua mãe deixou para você. Aquele algo que somente sendo filhos deles você teria aprendido. Algo especial que eles deixaram para você como legado moral. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu pai. Com ele, sendo filha dele, eu aprendi a amar e respeitar os animais. Isso é um limite, é um legado que meu pai me deixou. Que talvez se eu fosse filha de um outro homem, eu poderia não valorizar tanto isso. Número 7. Mas elimine as crenças limitantes e sabotadoras. Do tipo, rico não prospera, pobre nasceu para sofrer e etc. Um filho ou uma filha que honra seus pais, pega aquilo que recebeu deles, os ensinos, as tradições, a educação, os bons valores, e faz disso algo ainda melhor. Sabe, como que se você pegasse uma matéria-prima, uma massa, e modelasse muito melhor do que seu pai modelou? A ideia de honrar o pai e mãe é se tornar melhor do que eles foram. Essa é a ideia. Fazendo isso, você vai estar honrando aos seus pais e todos os seus antepassados. A ideia é: o pai e a mãe passam o bastão para você e você corre mais quilômetros do que eles correram. Imagine que você está numa Olimpíada. Aquele que correu e chegou até você passa a tocha para você, olímpica. E você vai correr muito mais quilômetros do que aqueles que vieram antes correram. Assim você vai estar honrando a eles, fazendo muito mais com aquilo que recebeu deles. Colocar-se na sua posição na hierarquia. Colocar em honra. Dar honra a quem tem honra, que é as suas raízes. Isso traz muita prosperidade para as nossas vidas. Gratidão e um forte abraço.